Quem sabe você também já passou pela situação de se perguntar e olhar ao seu redor e falar: afinal eu já nem sei mais em quem eu posso confiar. Em meio a tantos cenários, a tantas situações, noticiários que às vezes a gente liga a televisão ou abre as redes sociais e até aqui o próprio YouTube se depara com tantas informações que são terríveis, de acidentes, de guerras, de pessoas maltratando umas às outras, que a gente para pensar e fala: onde é que tudo isso vai chegar? Eu não sei se você já parou para pensar, mas nós estamos vivendo uma das fases mais desafiantes até então de se questionarmos em quem que a gente pode realmente confiar. E olha que isso de desconfiar não é algo que está acontecendo somente agora. O rei Davi, no Salmos 12, tem exatamente esse versículo que é o que a gente vai fazer, o tema da mensagem de hoje. Salmos 12, verso 1, que diz o seguinte: Davi está clamando, suplicando para que o Senhor salve. Vamos ler agora. Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Verso 2. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. É fortíssimo, mas o que Davi está falando é que nessa fase, nesse contexto de quando Davi escreveu esse salmo, fala sobre um tempo em que estava em decadência moral e espiritual. Então imagina o seguinte cenário: a mentira se espalhava, a verdade era desprezada, zombada, e as pessoas fiéis, os fiéis, pareciam desaparecer. Então o cenário era onde você olhava, tinha bajulações, que é o quê? Tinha pessoas mentindo umas para as outras. E esse salmo, ele soa como se estivesse escrito nos nossos dias atuais. Eu estava refletindo sobre isso quando eu estava fazendo o meu devocional, o meu tempo com Deus, e eu falei: Deus, olha isso. Davi já havia escrito isso há muitos anos atrás. E se encaixa perfeitamente com os tempos que a gente está vivendo. Sabe por quê? Nos nossos dias atuais, as redes sociais, elas são cheias de engano em sua grande maioria. É pessoas postando coisas que elas estão vivendo, mas que não é da realidade delas, mas que para parecer quer passar uma impressão, quer mostrar que está melhor. Os relacionamentos são sempre perfeitos, porque a verdade é que ninguém vai abrir a câmera do celular e postar quando estiver passando por uma dificuldade. A grande maioria que posta nas redes sociais com essa mentalidade de que eu preciso mostrar para as pessoas o que eu estou vivendo, ela dificilmente vai abrir a rede social para poder compartilhar quando estiver passando por uma situação, uma crise, enfim. Então a verdade é que as redes sociais, elas estão cheias de promessas vazias, de manipulação, de falsidade. E aí quando você olha, você fala assim: eu já nem sei também quem é mais de verdade aqui na rede social. Por isso que hoje em dia o conteúdo vida real está sendo muito mais levado a sério. E quando eu criei o canal Vida de Milagres, eu falei assim: Deus, eu já vi tantos canais com mensagens, com devocional, mas eu quero que seja o mais real possível, como se eu estivesse fazendo devocional com essas pessoas que estão ouvindo cada vídeo. Porque eu já cansei de ver pessoas falando: nossa, cadê as pessoas de verdade? Porque Davi já falava: não se confia em ninguém entre os homens, porque você já não sabe se a pessoa tá falando a verdade, se não tá, como que é, às vezes consegue enganar com palavras persuasivas. Então Davi já nos ensina neste salmo de que sim, estamos vivendo momentos difíceis, de questionarmos em quem que a gente pode confiar. E nesse contexto aqui, para vocês entenderem, eu faço muito estudo
tá? Então, eu tô trazendo aqui para vocês aquilo que eu busco de estudo, busco de revelação, eu oro para que Deus me revele. E aqui nesse cenário, era em Israel que estava acontecendo isso. Então, estava num cenário de decadência moral e espiritual. Então, tanto os líderes quanto o povo, eles viviam em falsidade. E essa semana, quando eu e meu esposo nós fomos no culto, que nós vamos todas as terças-feiras, durante a semana, aconteceu uma situação que uma irmã nossa da igreja, ela passou por um processo de libertação. E na hora que o pastor que veio de uma outra igreja de Minas Gerais ministrar na igreja que nós somos pertencentes, que somos membros, ele falou: cuidado com as pessoas que você coloca na sua mesa. Porque essa irmã, ela é uma querida, ela é uma fofa, ela tem uma empresa de buffet. Então, assim, ela é muito receptiva. Então, me trouxe muito à memória na hora que eu li esse versículo sobre já não se confia em ninguém entre os homens, me veio o caso dela em mente e que vai fazer total sentido para você também. Por ela ser uma pessoa de um coração muito bom, muito acolhedora, às vezes ela acaba acolhendo pessoas que invejam. Talvez você já tenha passado por isso, uma sensação. Só que ali na correria e tudo mais, ela não percebeu. E ela foi trazendo para cada vez mais perto essa mulher. Só que essa mulher abraçava, falava com ela e, enfim, falava que era uma mulher muito de Deus, muito abençoada. Ou seja, no próprio Salmos 12, mais pra frente, no verso 3, fala o seguinte, no verso 2, desculpa. Cada um mente para o seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Sabe o que acontece aqui? Às vezes tem pessoas que entram na nossa vida que começam a elogiar, a conversar com a gente e bajular, só que ela tá com uma segunda intenção. Às vezes ela quer tirar algo de você, ela quer te prejudicar, ela quer descobrir uma dor sua, ela quer fazer alguma coisa para arrancar algo de você, porque dentro nela está uma coisa ruim, um espírito ruim. E foi exatamente isso que aconteceu com a nossa irmã da igreja. O pastor revelou de que essa pessoa que ela havia colocado na mesa dela havia colocado um alimento com feitiço na comida dela, para que ela não prosperasse na vida e também ficasse com uma doença. Olha o nível que nós chegamos. E muitas pessoas falam palavras bonitas, muitas colocam Deus no meio das palavras, mas no coração carrega uma segunda intenção. Então se vigie, peça de fato para que o Espírito Santo te mostre quem são as pessoas. E se essa mulher, essa nossa irmã da igreja, não tivesse se posicionado em oração, estivesse ido no culto e aquele pastor não tivesse orado pela vida dela, ela talvez, eu nem sei o que teria acontecido com ela, mas provavelmente algo poderia ter acontecido em relação à saúde dela. Então, quando a gente medita sobre essa mensagem de hoje em Salmos 12, e depois você tira um tempo e pegue a sua Bíblia e medite. Aqui é uma mensagem para te despertar, para fazer com que você vá e busque diariamente o seu relacionamento com Deus. Aqui é um impulso para que você busque verdadeiramente a Ele. E aproveitando, já curta, já comenta, já compartilha, porque todas as vezes que você faz isso, não é para like, não é para eu aumentar em visualizações, nada disso. É para que essa mensagem chegue para mais e mais pessoas. Aqui o algoritmo do YouTube é assim, ele entende que quanto mais você curte, mais você comenta, mais você compartilha, é uma mensagem, é um conteúdo relevante e ele vai mandar para mais pessoas. Então não tem nada a ver sobre mim, tá bom? É pra gente espalhar essa mensagem para mais e mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Então, em Salmos 12, Davi sabia que a verdade e a fidelidade havia desaparecido de Israel. Então ele foi e escreveu: salva-nos, Senhor. E essa é uma súplica, Davi está clamando. E hoje em dia, não fica atrás, viu?
porque é corrupção escancarada, fake news, tragédias, guerras, discursos manipulados, mentiras que dizem sobre todos os caminhos levam a Deus, quando na verdade não é. Traições sendo tratadas como espetáculo, ou seja, um show de horror. E a verdade é que muitas pessoas estão vivendo como se não houvesse uma lei maior, como se elas não tivessem que ir lá na frente prestar contas. Mas a própria Bíblia fala que cada um vai prestar contas daquilo que fez. E realmente, como cristãos, a gente precisa suplicar, clamar, pedir socorro a Deus, porque somente Deus pode ajudar a gente a discernir os caminhos, as pessoas na qual a gente vai se relacionar, pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender o que está acontecendo e nos ajudar a sermos fiéis de uma forma exemplar para com Deus. Porque não é porque o mundo está do jeito que está que a gente também tem que falar, então já que tá assim também vou. Não, a gente tem que agir diferente. Nós somos aqueles que são escolhidos para viver a palavra do Senhor e ir até o fim, seja lá o que vai acontecer. Precisamos nos manter fiéis, nos manter fixos, olhando para Jesus, porque só assim a gente vai realmente conseguir discernir tudo. E Salmos 12, ele é um espelho espiritual do nosso tempo atual. Eu tô falando aqui com você, mas sabe quando às vezes dá uma dor no coração? Porque Deus deixou a palavra para que a gente seguisse ela, né? Mas tudo faz parte do plano perfeito dele, e tudo isso que está acontecendo e o que vai vir a acontecer já, que a gente já está começando a perceber movimentações diferentes, os dias sendo cada vez mais abreviados, porque a gente não vai suportar o tanto de coisa que ainda vai vir, o tanto de palavras, as profecias que estão aqui na Bíblia vão se cumprir e precisamos estar firmes na rocha, firmes como o Senhor. Então, o tema da mensagem de hoje é realmente para a gente parar para refletir, sabe? E entender que se o mundo está desafiador, se os bajuladores, as pessoas já estão dessa forma, a gente não pode agir da mesma forma. A gente sim tem que orar, tem que continuar firmes, fiéis, porque trago muito à minha memória Moisés, que Moisés ele foi fiel em toda a casa de Deus. Lá no livro de Números, capítulo 12, versículo 7, isso fica muito claro. E isso significa que Moisés ele agiu com fidelidade ao fazer exatamente aquilo que Deus estava falando para ele fazer. Então, nós temos um manual para viver a vida aqui na Terra, que é a Bíblia. Não é fácil, nada fácil, mas Deus e Jesus não nos prometeu facilidade. Ele prometeu que estaria conosco em tudo. Então, o que aconteceu com Moisés foi que ele foi tão exemplar que até quando os irmãos dele, a irmã Miriam e o seu irmão falaram contra ele, ele ainda assim os amou e permaneceu fiel. Então, Jéssica, você está querendo me dizer que quando os lábios de bajuladores e falam com segundas intenções, eu tenho que amá-los? Sim, mas não necessariamente significa que você tem que conviver com eles ou colocar na mesa da sua casa para sentar com você. Não. É você se posicionar, é orar, mas é você se afastar também. Porque muitas vezes a bajulação é um elogio falso para te manipular. E aí, se você não está esperto, se você não está com a palavra do Senhor na sua mente e no seu coração, é óbvio que você vai acabar caindo em alguma cilada do inimigo. E o bom é que quando a gente passa por essas situações e nos percebemos que estamos sendo oprimidos, a gente tem a certeza de que quando nós clamamos a Deus, ele se levanta e ele não fica calado. Mais pra frente, você, depois que lê, você vai entender. Deus vai falar assim: levantar-me-ei.
para dar a esperança que vocês tanto anseiam. Então, quando isso acontece, Deus entra em ação em favor do seu povo, por proteção e justiça. Lembrando que o nosso Deus, ele é Deus do amor, ele é o Deus que ama, mas ele também é o Deus de justiça. E a palavra de Deus nos garante que a Bíblia, ela é pura, ela é perfeita, ela é confiável e é a verdade que liberta. Então a palavra de Deus, ela não contém nenhum engano, nem manipulação e nenhuma contradição. Ela é o que é verdadeiro. Todas as vezes que a gente entende que mesmo que o mundo fale que cada um tem a sua verdade ou que cada um segue o que quer, a Bíblia nos afirma que a palavra, a tua palavra é a verdade, que está no livro de João, capítulo 17, versículo 17. E o mais importante de Salmos 12 também é que Davi termina com muita fé. Depois leia, são 8 versículos. Tire aí um tempo, leia, medite sobre. E Davi termina com fé. Apesar da corrupção, apesar da bajulação, apesar das mentiras, apesar daquele cenário caótico que estava em Israel, Davi tinha a certeza que Deus iria proteger os justos. E Davi reconhece que o mal, ele estava ativo. E a gente precisa reconhecer hoje em dia que o mal está ativo sim. Mas os ímpios, eles podem estar em evidência e sendo exaltados, aplaudidos, elogiados, mas é confiarmos em Deus, de que Ele vai se levantar e a justiça dele vai prevalecer com aqueles que escolheu viver e permanecer fiel nele. E de Gênesis a Apocalipse, a gente pode ver que a verdade, ela sempre prevalece no final. E a palavra de Deus, ela é o padrão absoluto e certeza de justiça, de amor, de proteção da parte do Senhor para aqueles que estão seguindo o caminho reto, o caminho com Ele. E para a gente finalizar, se você sente como se você fosse o único que está sendo bom no ambiente em que você está, o único que pede perdão, a única que pede perdão, ou que às vezes tenta passar, sabe? Quando passa alguma situação, uma pessoa foi lá, te irritou, te xingou, você respirou fundo e deixa essa pessoa pra lá. Continue fazendo isso. Permaneça firme. Talvez agora você não entenda, mas lá na frente pode ter certeza que tudo aquilo que Deus fala sobre a palavra e na hora que Ele vier julgar, todos aqueles que escolheram viver o caminho de retidão, escolheu viver mediante a palavra, serão recompensados, tá? Continue fazendo, decida no seu coração a permanecer. Isso serve pra mim também, tá? Eu tô falando pra você. E a faca que fere aí, fere aqui. Então decida em seu coração a permanecer leal e fiel a Deus e a continuar a produzir o fruto da fidelidade para com o Senhor. Eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem ela fale poderosamente com você e que você decida que mesmo nesse cenário que a gente está vendo de muitas imoralidades, de mentiras, de bajulação, a gente possa ser aquele que proclama a verdade, que fala a palavra do Senhor e que nos posiciona para nos mantermos fiéis a Ele. Um beijo no seu coração e te esperamos no próximo vídeo.